Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e sua família. É assim que eu inicio aí, pedindo a Deus em todos os nossos momentos de reflexão que Deus vai abençoar a sua vida, os seus, aqueles que estão em volta de você, que venha a ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Pessoal, estamos mais uma vez aqui trazendo mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus, com um tema também dentro da Palavra de Deus. E já quero convidar você aí, que tem acompanhado nosso canal, tem dado uma olhada na nossa playlist de momentos de reflexão, e que você venha aí, você tenha a total liberdade em comentar, sugerir um tema, algo, reclamação, qualquer coisa que você venha querer estar expondo, pode colocar aí nos comentários aí, que nós vamos ver, vamos refletir sobre isso. Vai que de repente você tem um tema, algo que você tem dúvida, e que para que todos nós venhamos aprender nesse momento de reflexão. Eu tenho aprendido muito, nós já estamos com, eu acho que esse é o 12º, 13º momento de reflexão, o qual tem ajudado bastante, eu digo por mim, a tentar buscar coisas melhores. Então hoje nós temos um tema para que venhamos a refletir dentro da Palavra de Deus, e esse tema é esse: quando a religião, tem até um erro ortográfico ali, peço que religião, tem um erro ortográfico ali, mas peço que você desconsidere. Quando a religião vira idolatria. E ali tem um texto de referência, Isaías capítulo 1, do 13 ao 15. Vamos lá? Vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco? Vamos lá então para Isaías capítulo 1, do 13 ao 15. Isaías capítulo 1, do 13 ao 15, que nos diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, através desse texto, nós podemos refletir e começar a introduzir sobre esse tema. É que nós vivemos em tempos que muitas pessoas confundem a prática religiosa com a fé verdadeira. Tantas e diversas cultuações, rituais, orações, aparência de santidade, mas os corações, deu uma travadinha aqui, mas os corações estão longe de Deus. Deus já denunciava isso no Antigo Testamento. Isaías nos mostra que a religião sem sinceridade se torna idolatria. A religião sem sinceridade se torna idolatria. Porque o culto externo não pode substituir a justiça, a misericórdia e a obediência genuína. Então vamos dar uma analisada ali nesses 3 versículos, começar ali a partir do versículo 13, que nós fizemos a leitura, para que venhamos a entender o que está querendo dizer conosco ali, né? Então ali no versículo 13, o povo de Judá praticava rituais, sacrifícios, oferendas, mas as suas vidas eram cheias de pecado. Deus rejeita
o culto mecânico, pois a verdadeira adoração nasce de um coração transformado. Como é que nós podemos fazer a aplicação dessa palavra hoje? Muitas pessoas frequentam igrejas ou fazem jejuns e orações como uma rotina vazia, buscando reconhecimento ou status, e não a santidade de Deus. Vamos dar uma olhada ali no versículo 14. A explicação seria direcionada aos mesmos eventos religiosos, planejados com rigor e beleza, não agradam a Deus quando há injustiça. Então, olha só que interessante. Mesmo eventos religiosos planejados com rigor e beleza, não agradam a Deus quando há injustiça, a maldade e a exploração persistem. Como podemos fazer a aplicação? Muitos eventos religiosos e redes sociais cristãs exibem uma fé aparente, decorativa, vamos colocar assim. Mas a vida fora da igreja é marcada por egoísmo, fofoca, violência ou ganância. A palavra de Deus está exortando aqui, né? Está exortando. Vamos ali ver o versículo 15. O versículo 15, ele está dizendo o seguinte: Deus rejeita orações e ofertas de quem vive em pecado. A ação externa não compensa o coração endurecido. Tem pessoas que querem comprar, como se fosse comprar a sua, vamos colocar assim, ser bem vista positivamente por Deus, só que na realidade está sendo tudo em vão. Por quê? Porque o coração está endurecido, o coração não perdoa, o coração é rancoroso, o coração não consegue relevar. Então é tudo perdido, é tudo em vão. É tudo em vão. Então é isso que esse texto está trazendo. Que Deus rejeita a oração e as ofertas. Aqui eu não estou falando, eu estou falando de ofertas gerais. Oferta de oração, algo que você vai oferecer a Deus. Tudo que você vai oferecer a Deus, tudo que você vai fazer relacionado a Deus, e dizendo que é para Deus, não tem eficácia se você tiver um coração mau, um coração empedrado, endurecido. E nós, como que nós podemos aplicar? Podemos aplicar assim: o culto verdadeiro não é uma pose. Não é uma pose. Não adianta oração, título, ministério, eu sou isso, eu sou aquilo, se as mãos estão cheias de injustiça ou má intenção. Aí nós podemos dizer assim, quando a religião vira idolatria? Quando que ela vira? E o que é idolatria? Bom, a princípio, idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Aparência, fama, tradição, conforto, regras. Então, o que é idolatria? Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Sinais modernos, vamos colocar assim, atuais, de idolatria, ou de um tipo de idolatria. Fé que é performática. Eu faço, eu posto, eu mostro. Que mais? Religião que encobre pecado. Externa santidade, mas interior corrupção. E tem muito em diversas religiões. Pessoas más. Pessoas que estão com o pecado, as coisas erradas, ocultas, muitas das vezes de pessoas, mas não ocultas de Deus, porque Deus sabe. Ou seja, por fora é
uma pessoa, sabe? E por dentro é outra. Vamos colocar assim como ponto 3. Prioridade ao rito sobre o relacionamento. Cultos e orações viram obrigação, não comunhão. Eu tenho acompanhado muito esses dias e fazendo um paralelismo de rito humano e aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E cada dia mais tem se distanciado muito. Muito, muito, muito. É por isso que a palavra de Deus diz que muitas pessoas estariam, deixa eu achar a palavra aqui, se perdendo por falta de entendimento, por falta de compreensão daquilo realmente que a palavra está dizendo. Então é muito mais fácil a pessoa se atentar naquilo que o ser humano diz. Eu estou dizendo aqui o ser humano que está longe do que a palavra quer que ele faça. Eu vou fazer esse rito, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou ter isso aqui. Então, eu vou priorizar o rito. Vou priorizar o rito. E automaticamente faz por obrigação. Isso quando não tem chantagem ritual. Se você não fizer isso, Deus vai te matar. Se você não fizer isso, você não vai prosperar. Se você não fizer isso, e tem muitas coisas que são acrescentadas nesse tópico que não está na palavra de Deus, que não está na Bíblia, você não acha. Se você der isso, Deus vai te dar tudo aquilo que está nessa terra. Não funciona assim. E as pessoas muitas das vezes por preguiça de ler a palavra. Hoje nós temos a internet aí que nos ajuda muito a gente pesquisar, analisar textos, fazer exegeses, ver realmente o que o texto está querendo dizer, puxar o contexto, dados de historicidade, como era a cultura daquela época. Será que isso é para mim? Será que não é? Puxa, será que isso é para o povo judeu? Será que isso não é? Só que aí é feita uma salada mista. E muitas das vezes nesses ritos, aqueles que estão distantes daquilo que Deus quer, mas está fixado no rito humano, aí puxa aquilo que convém. Então aquilo que ser conveniente, ela vai puxar para que o benefício venha a ser muitas das vezes próprio. Então temos que analisar a palavra de Deus e ver o que Deus está querendo que nós façamos, o que está querendo dizer. Então assim, é por isso que muitos cultos e orações, assim como nós falamos, viram obrigação, não comunhão. Virou obrigação. Eu vou fazer isso porque virou obrigação ou rotina, e quanto mais eu fizer isso, mais Deus vai me agradar, e isso se torna uma idolatria. Eu vou todos os dias na igreja, eu vou todos os dias. E tua família, onde é que fica? Sendo que é o primeiro ministério que Deus te confiou. Então a gente tem que analisar, ver o que é, ver o que Deus quer, ver qual que é o que Deus tem para você, assim como Ele tem para mim. Tentar percorrer o caminho que Deus quer que nós percorremos. E desfixar das obrigações. E isso faz deixar a comunhão de lado. Então assim, a gente deve lembrar. O que a gente deve lembrar através disso? A idolatria disfarçada de religião é mais perigosa, porque o pecador se sente seguro, mas Deus vê a hipocrisia. Então, a idolatria disfarçada de religião é mais perigosa. Por quê? Porque o pecador se sente seguro, mas Deus vê a hipocrisia. A gente, se não prestar atenção nisso, não vai ser muito diferente dos fariseus.
Ah, porque eu vou todos os dias no culto. O fato de você ir todos os dias no culto não quer dizer que o teu coração, muitas das vezes você está automatizado, mecanizado, aí, e teu coração, você nem teve tempo de ver como que está teu coração com Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso e pedir discernimento baseado naquilo que Deus tem para cada um. Que Deus tem um plano para cada um de nós. Ou ainda mais, quantas pessoas elas têm se fixado nos ritos religiosos, esquecido sua família, não sabe nada sobre os seus filhos, não sabe qual que é a rotina do filho, não sabe qual que é a rotina da filha, não sabe o que o filho tem feito, não sabe o que a filha tem feito. Ficou tão fixado no rito, nos ritos, né, de estar ali, envolvido ali, e deixou a família para trás. E aí depois não adianta vir dizer que é culpa do inimigo, que é culpa do Satanás, que é culpa do diabo, sendo que na realidade a pessoa ela não foi responsável em cuidar dos seus, porque ela quis cuidar dos outros. Não que isso seja errado, mas primeiro são os seus. Primeiro vem as coisas vêm de dentro do nosso lar para fora. Tem casas que são casas, mas tem casas que são lares. Tem muitas pessoas que têm uma casa para morar, mas não tem um lar. Por quê? Porque não tem paz, porque as coisas não são provenientes do seu lar para fora. E aí acaba sendo um idólatra da religião. É isso que Deus tem chamado através dessa palavra, nos dizendo: se esperta, é de dentro para fora. Começa da sua casa. Então a idolatria disfarçada de religião é a mais perigosa, porque a pessoa se sente segura, mas Deus vê a hipocrisia, vê a incoerência. Chamados à ação. A fé que agrada a Deus. Vamos lá. Voltar ao coração sincero seria: a prática religiosa deve nascer do amor e obediência, não de obrigação. Amor, amor. Amor, a prática religiosa. Eu vou na casa do meu irmão, do meu amigo. Vamos lá. Vamos levar a palavra, vamos conversar um pouco. Para ser mais simplificado. Às vezes você está ali, de repente chega um parente, você começa a falar de Deus. Começa a falar das coisas de Deus, do amor de Deus. E começa, algo que é verdadeiro de dentro do teu coração. De dentro, que você sabe. O perdão. Nada que seja obrigatório. Eu vou falar com aquela pessoa que ela nunca ouviu falar de Deus, porque é como se fosse vamos colocar assim, minha obrigação. A minha obrigação como servo de Deus é levar a palavra, é falar de Jesus para aquele. Mas e ali dentro de você? Sendo que na realidade isso deve nascer de amor da palavra, aquilo que é transferido de Deus para nós, e levar adiante, não pela obrigação, mas levar porque você tem dentro de você um amor de Deus, e você quer levar isso aí, falar. Isso pode ser feito em qualquer lugar, num churrasco, numa reunião de família. Você pode falar das coisas de Deus, não como obrigação. Justiça e misericórdia. Deus valoriza os atos de amor, perdão e cuidado com o próximo. Vamos dar uma olhada ali no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 1. E no versículo 17. Diz assim: E aprendei a fazer bem, procurar o que é justo, ajudai o oprimido,
fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. A fé que agrada a Deus. A adoração verdadeira, ela não é sobre ritual. Frisar que rito não é de Deus. Porque muitas das vezes o rito está associado àquilo que o homem quer aplicar. A adoração verdadeira, então, ela não é sobre rituais ou aparência, mas sobre uma entrega. E essa entrega é total. Transformação e um relacionamento real com Deus. Então, é isso que a palavra está trazendo, está falando conosco sobre incoerências. Às vezes nem tudo que é parece ser, nem tudo que reluz é ouro, como diz o linguajar. Então, assim, não adianta querer dizer que a palavra fala uma coisa que não está lá, querer inserir uma coisa que não está, porque ela já está pronta. É um manual completo que já nos diz como devemos ser, como devemos agir. Então, assim, é simples. É simples. Primeiro tem que ter uma reflexão em si mesmo. Puxa, isso aqui. E aí? Isso aqui que eu estou falando. Isso aqui que eu estou fazendo. Estou falando só por palavras? Ou estou falando porque eu acredito nisso? Tem muitas pessoas que falam coisas que elas mesmas duvidam. Como é que eu vou falar que a fé é um firme fundamento se eu não tenho fé? Como é que eu vou dizer para uma pessoa, tenha fé, acredite que Deus vai resolver essa situação, que Ele está cuidando de tudo, se eu não acredito dentro de mim? Estou falando dentro, aquilo que não é visível à ótica dos homens, das pessoas, mas é patente aos olhos de Deus. Como é que eu vou falar de um Deus tão poderoso se às vezes eu tenho dúvida no que esse Deus pode fazer? É isso que está trazendo, Então, através de toda essa reflexão, a que conclusão nós podemos chegar? Qual que seria o alerta para os dias de hoje baseado nesse tema? A religião sem transformação é abominável, é uma abominação aos olhos de Deus. Muitos seguem tradições. Esse é um perigo. Porque a tradição sem embasamento bíblico, sem embasamento na palavra, não vai levar eu ou você a lugar nenhum. Ninguém é salvo pela tradição. A gente é salvo pela graça mediante a fé. Fé é o quê? Genuína, verdadeira, não uma fé aparente. Então, muitos seguem tradições, mas Deus quer corações vivos, mãos limpas e vidas que refletem a sua justiça. Simples. E através disso nós temos um desafio, né? Nós temos um desafio. Qual que é o desafio que nós temos? Examinar a nossa vida. As nossas práticas são para Deus ou para aprovação humana? Será que eu quero ser aprovado por Deus ou quero ter uma aprovação humana? O que nós oferecemos hoje a Deus, nosso culto, a nossa gratidão, aquilo que nós oferecemos a Deus, é de amor? Quando eu falo de Deus, estou falando navegando no amor de Deus com sinceridade ou como uma aparência e obrigação? Para que vejam em mim que Deus está em mim, esteticamente, externamente, visualmente, mas é ali dentro.
Como está? Como está? Quais são as palavras que são proferidas da minha boca? Uma hora eu falo de Deus, outra hora eu amaldiçoo, uma hora eu abençoo, outra hora eu amaldiçoo. Então, é isso que essa palavra está trazendo a nós, para nós que venhamos ser genuínos. E para que nós não venhamos a idolatrar uma religião. Que a religião não salva. Não salva. Ainda mais se ela virar uma idolatria, um rito, uma coisa costumeira, uma coisa cotidiana, sem motivos, sem finalidades. Eu vou fazer isso porque aquela pessoa vai gostar do que eu faço. E aí Deus? E Deus? Onde é que entra Deus nisso? Eu fui hoje no serviço. Não, mas espera aí, como as pessoas me veem como um servo de Deus, eu preciso transparecer Deus. Mas se você entende o que é Deus na sua vida, você nem vai se atentar a isso, porque quando você é verdadeiro e você tem as suas convicções de quem é Deus na sua vida, do que Jesus fez por você, por mim, é simples. É só colocar para fora aquilo que nós temos com convicção dentro de nós. Então é isso que essa palavra veio trazer. Não é pelo fato de eu postar versículos bíblicos que vai fazer eu mais santo. Mas ainda mais se aquilo que eu fizer expor e as pessoas, o mundo está vendo, mas não é desse jeito aqui dentro, a incoerência não bate, o quebra-cabeça não se completa, simplesmente eu estaria enganando a mim mesmo, porque a Deus ninguém engana. As pessoas até pode ser. É por isso que muitas das vezes nós vemos casos, escândalos, independente da religião, que acabam refletindo o quê? Uma coisa que estava atuando externamente, mas a parte interna estava longe disso. Então é isso que está nos trazendo, porque venhamos a refletir, a nós tomarmos cuidados, se as nossas ações elas estão coerentes com as convicções que está dentro do nosso coração. E que venhamos a tomar cuidado a não fazer da religião virar uma idolatria. Isso que eu estou falando aqui, idolatria, falando da religião. Mas ali como foi lido dentro da palavra, como nós fomos tirando sobre o que se torna idolatria. Então, a idolatria, o que seria? Colocar qualquer coisa acima de Deus. O que você colocar acima de Deus, está sendo o seu ídolo. Amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Tudo que eu coloco acima de Deus se torna meu ídolo. Então que nós viemos a tomar cuidado disso. Amém? Gente, então é isso. Palavra que trouxe para nós essa reflexão. Que Deus abençoe sua vida. Se essa palavra falou com você, venha compartilhá-la. Se ela te confrontou, esse é o objetivo da palavra de Deus, nos confrontar, para que nós venhamos a ser melhores. Se você conhece alguém que está passando por alguma coisa, está passando por uma luta, algo, e essa palavra falou com você, de repente ela pode falar com ela, assim como falou comigo, porque a palavra fala conosco,
fala e a gente tem que deixar ela falar. Tem que deixar ela pegar. Muitas das vezes ela vem dar uma bordoada que a gente chega a ficar tonto. Mas é esse o objetivo da palavra. É confrontar a nossa vontade, é confrontar o nosso ser. Ela tem que vir para confrontar o nosso ser. Para que venha tirar a gente da zona de conforto e que venhamos a ser com o único objetivo, que eu sempre repito, melhores. Tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Permita que Deus venha conduzir a sua vida. Permita que o objetivo de Deus, a palavra dele, venha entrar no seu coração. Peça discernimento, entendimento, sabedoria para entender aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.